Olá a todos, aqui é Fábio, sou o fundador da Fraternidade Filhos da Misericórdia e eu desejo a todos vocês a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, a coragem e o destemor do coração de São José. Bom, meus irmãos, o mês de agosto está acabando e hoje eu estou aqui para a gente concluir essa nossa série de meditações sobre as vocações, neste mês dedicado às vocações. Então, já falamos sobre o sacerdócio, já falamos sobre a vida religiosa, já falamos sobre a família, que é o berço de todas as vocações na igreja, e hoje nós queremos demorar um pouquinho para falar sobre o leigo, tanto no estado de consagração de vida, como também da não consagração de vida. Mas o que vem a ser isso tudo, né? Bom, é sempre maravilhoso a gente entender que toda vocação deve unir o nosso coração ao de Jesus. Porque a vocação primeira é estar unido a Deus. É unir a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa alma ao do Senhor. É permitir que esse Deus que nos habita tenha liberdade para agir e escolher em nossas vidas. Então hoje nós vivemos isso de uma forma prefigurada, imperfeita, por causa de nossos pecados. Mas a gente vive, conforme os sacramentos da igreja, num processo de purificação, de entendimento pleno de quem eu sou em Deus, para que na eternidade essa união seja perfeita, indivisível. E aí sim, tudo e todos em um só coração, unidos a Deus. Essa é a nossa vocação. Mas ela se expressa hoje de uma forma bem diversa. Nós falávamos que o sacerdote ele é o homem chamado a viver nessa terra conforme o sacerdócio de Jesus. Ou seja, se não é o sacerdócio do Senhor, se não é a própria vocação de Cristo, os sacerdotes não teriam esse chamado, mas eles são chamados a viverem conforme o sacerdócio do Senhor Jesus. Então ofertam o seu tudo por meio do voto de obediência, de castidade celibatária, e alguns até fazem votos também de pobreza. Tudo isso para viver na Santa Igreja e neste mundo conforme aquele que se doa, né? E ministra ao povo os sacramentos que o santifica, como o batismo, o sacramento da confissão, que é exclusivo do sacerdote, né? E também a Sagrada Eucaristia. Então o sacerdócio nos traz a pessoa de Cristo. Olha que grande isso. Mas também podem existir também as vidas que são chamadas a vida religiosa. Ou seja, todos nós temos que testemunhar. Somos chamados pelo batismo a testemunhar o amor de Deus. Mas alguns, em particular, são chamados a uma oferta completa de si, a um grande holocausto e a viver num fugamundi, ou seja, numa vida mais contemplativa. Então, os religiosos dão esse testemunho, alimentando a igreja de oração, de entrega, né? Alimentando a igreja por meio dos seus votos, de castidade celibatária, de obediência a uma regra de vida específica, pois o Espírito Santo soprou sobre eles um carisma, como nas grandes ordens religiosas, né? Carisma franciscano, beneditino, salesiano, e assim vai. Então, eles são chamados a viverem esse testemunho de uma forma fraterna e não no mundo secular, né? O leigo é diferente, né, nessas características todas, porque ele é chamado a dar testemunho neste mundo, ou seja, ter as suas obrigações, deveres para com a fé, mas a testemunhar no meio deste mundo, no trabalho, na escola, na família, a vida de Cristo, ou seja, ser sal e luz neste mundo. Só que o leigo faz isso de diversas formas, né? Então, quando nós costumávamos pensar em vocação, nós dividíamos sempre as vocações em dois. Ou é um membro ordenado, ou é um membro não ordenado, chamado leigo, né? Existiam essas duas características
Então, ou são os sacerdotes, e os sacerdotes em toda a hierarquia, né? Desde o padre até o cardeal e o papa, e de um outro lado, os leigos, né? Só que nessa distinção dupla, ela não contempla todas as características, porque de fato, ou nós somos ordenados, ou não somos ordenados. Mas não é só isso que existe, né? Por exemplo, alguns membros ordenados, sacerdotes, e alguns leigos são chamados à vida religiosa. Ou seja, tem o chamado de viver a vida de contemplação em um holocausto completo da sua vida para alimentar a igreja dessa doutrina, desse amor, dessa oração. Então, existe essa divisão que contempla a vida do religioso. E se nós dividimos apenas, né, entre ordenados e não ordenados, a gente deixa de contar a vida religiosa. E não podemos fazer isso. E também os leigos não têm apenas um tipo de leigo, né? Então existem os leigos que encontram a sua vocação, por exemplo, nos movimentos e pastorais, né? Existem vários. Por exemplo, equipe de Nossa Senhora, movimento EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo, MAC, que é o Movimento de Amizade Cristã. Existem diversos, e eu vou ser injusto se eu tentar citar todos aqui, mas existem o Movimento Escalada, o SEGME, né? Existem vários movimentos, movimento Eureka. Então, qual é a função de tudo isso? É colocar o leigo em um movimento específico de doação. E existem as pastorais mais frutuosas, né? E mais comumente presentes nas paróquias, como pastoral de liturgia, do batismo, pastoral carcerária, pastoral da família, pastoral vocacional, que orienta as vocações. Existem vários movimentos, várias pastorais. Então, o leigo pode ser também chamado a esse tipo de doação, de oferta de si. Além desses dois, né, desses movimentos, existe ainda a possibilidade do leigo ser chamado a um carisma específico. Aí você vai dizer assim, uai, Fábio, como assim? Não é só o religioso? Não. Então o Espírito Santo também pode suscitar no coração do leigo um carisma específico, como por exemplo o carisma da Shalom, que é espalhar pelos ares uma canção nova ao Senhor para a evangelização, ou a comunidade Shalom, onde os leigos são chamados ali em vários estados de vida, solteiro, casado, celibatário, a ofertarem para o mundo o Shalom do Pai, ou seja, o próprio Senhor Jesus. Existe, por exemplo, a fraternidade, Filhos da Misericórdia, que eu sou o fundador. Então, como que isso aconteceu? O Espírito Santo soprou em meu coração esse carisma, que é levar o ânimo aos que se encontram abatidos em quaisquer estados de vida e vocação, por meio dos nossos 5 pães e 2 peixes. E aí aqueles que são chamados a esse carisma acabam conhecendo esse carisma e ofertando a sua vida, né, a Deus e à igreja por meio dele. Então, existem formas diversas. E nesses carismas também Deus pode chamar o leigo a uma consagração. Por exemplo, eu estou em discernimento, mesmo como sendo fundador, estou em discernimento para fazer meus votos junto a esse carisma. Votos de quê? De castidade, de obediência e também de pobreza. Então, os leigos podem fazer votos como os religiosos? Podem. E é um voto extremamente válido, né? O que é um voto, conforme o nosso catecismo da igreja nos diz? Um voto é a oferta de um dom que é vosso e que vai contribuir para Deus e para a evangelização. Fora desse propósito, não é um voto válido. Mas dentro desse propósito, se eu pecar contra o meu voto, eu cometo um sacrilégio, porque eu já ofertei algo para Deus. Se eu tomar de volta ou prejudicar essa minha oferta, eu estaria cometendo um sacrilégio contra algo sagrado. Então, meus irmãos, o leigo pode se ofertar de diversas formas. O Espírito Santo é livre, né, para assim realizar. E pode ser
que o leigo também seja chamado a não estar nos movimentos e pastorais ou nas comunidades de vida nova, mas numa participação ativa, né? Dentro do seu trabalho, da sua casa, na sua escola, na sua família, educando os filhos para a fé da igreja. Lembrem-se que a gente até meditou quando falávamos sobre a família, que o princípio santificante para que a família seja o berço, o celeiro para todas as vocações, é um matrimônio santo. Então Deus oferta a graça suficiente e necessária para que dentro de uma família várias vocações possam ter êxito. E nós que achávamos, né, que a vocação era apenas decidir se eu caso ou não caso, tem nada a ver com isso. Primeira coisa que você tem que decidir em discernimento com um sacerdote, com seu diretor espiritual é: será que eu tenho vocação para o sacerdócio de Cristo, para a vida religiosa, para a vida do leigo? E se como leigo, será que eu tenho o estado de vida casado ou solteiro, celibatário? Será que eu sou chamado a uma comunidade de vida, a uma pastoral, a um movimento da igreja? Como que eu tenho feito isso? E será que eu sou chamado, então, a dar o melhor testemunho no meu trabalho, na minha escola, na minha família? Como que tem sido isso? Lembre-se, uma vocação sempre é séria. Sempre é um assunto importantíssimo, seja qual for. Porque é o que nos vai garantir que nessa vida nós gastemos o nosso esforço, os nossos bens, o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa disposição para o princípio único da nossa vida, que é se unir a Deus. Então, se é para ser um sacerdote santo, um religioso, também um religioso santo, também um leigo santo. E se nessa vocação de leigo eu precisar de uma consagração da minha vida a um carisma, eu preciso ser perfeito no que eu oferto a Deus. Ofertar algo a Deus que seja recolhido, sem graça, sem sal, sem oferta de si, não faz sentido. Hoje, por exemplo, eu dou testemunho do meu pai, Gentil de Jesus da Silva. Eis aí um homem que me ensinou muito. Ele faleceu há 1 ano atrás. Faleceu depois de uma luta de 10 anos contra uma doença chamada mieloma múltiplo. Mas ele morreu de uma pneumonia. E meu pai me ensinou tudo. Hoje, exatamente nesse dia, ele completa 1 ano de falecimento. E o que eu posso dizer para vocês? Posso dizer com todas as palavras e certeza de que a saudade é uma pessoa, porque ela visita a gente direto. Só que ela chega de uma forma espalhafatosa e às vezes ela provoca lágrimas nos nossos olhos e emoções muito fortes. Mas a providência é uma pessoa também, e ela é mais assídua, e ela nos tem visitado sempre, durante a vida do meu pai e durante esse ano de luto também, e eu sei que ela sempre vai estar aqui do meu ladinho, porque hoje ela me fez perceber como foi providente o dom da vida do meu pai. Hoje, todas as coisas, as mais difíceis e também as mais alegres, têm um toque de sabedoria. Eis um homem que deixou um legado que eu não estou vendo que vai se esgotar jamais. Sempre que eu olho para a vida do meu pai e o que ele realizou em nosso meio, em nossa casa, eu tomo ali um aprendizado para a minha vida. Então é como se ele tivesse cavado um poço aqui em casa, que não é difícil extrair a água dele, uma água muito pura, muito certa, muito benfazeja, onde a gente pode sempre extrair um grande e belo ensinamento do Senhor Jesus. Então, assim foi a vida do meu pai, a vida de um leigo que decidiu casar-se e era de um movimento da igreja chamado Equipe de Nossa Senhora, e já participou de vários movimentos também que ajudaram a santificar a minha família, como o movimento AJC, o movimento SCC, e por meio de tudo que ele ofertou, da sua vida ofertada, também, tanto o meu coração quanto da minha irmã, se ofertam hoje a Deus. A Pati
é chamada a ser uma leiga consagrada à comunidade Shalom, e eu sou fundador de uma comunidade de leigos chamada Filhos da Misericórdia. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que buscamos a Deus, buscamos o Senhor e a santificação. É o mais importante e é aonde todos nós devemos rumar. Mas se eu não faço discernimento, se eu não faço leitura, concorda que vai ser difícil eu ofertar alguma coisa que preste. Então, meus irmãos, se eu não sei quem eu sou ou que eu sou chamado a viver, eu já estou caminhando mal. Mas eu espero que por meio dessas partilhas você tenha entendido um pouquinho melhor que o discernimento não é apenas casar ou não casar, mas tem muita coisa para discernir. E se você não discernir, você pode perder a oportunidade que está batendo à tua porta. Fiquem todos com Deus, tenham uma santa semana e a gente se vê por aqui. Tchau, cheiro na alma.